Alô, você ligado na GFight, eu sou Marcelo Alcântara e estamos começando mais um Luta com a GFight, nosso quadro praticamente semanal, que envolve aí palpites, pitacos e ajuda para você que quer fazer uma pezinha, para você que quer dar o seu pitaco nas casas de apostas, a gente sempre aí com o auxílio do nosso especialista Diego Ribas, diretamente de Las Vegas, dando os nossos pareceres a respeito de eventos que acontecerão. Nessa vez, nesse vídeo, a gente vai falar primeiramente de UFC México, que acontece neste sábado, e depois a gente vai fazer um recap aí, fazer uma recapitulação sobre o UFC 298. Diego Ribas esteve lá em Anaheim, na Califórnia. Ele vai trazer informações dos bastidores do UFC e também vamos falar do desempenho do Diego nos palpites que ele deu para aquele evento. Certo, Diego? Tudo bom? Seja bem-vindo. Fala, Marcelo, exatamente. Muito obrigado ao pessoal de casa que está assistindo, dando essa moral para a gente, como de costume. Aproveito para pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, dar essa moral, porque afinal de contas, quem acompanha o nosso canal sabe que a meta é chegar até o fim do ano, até dezembro, com 100 mil inscritos aqui e pegar a nossa plaquinha. Vamos que vamos. Bom, vamos nessa então, Diego. UFC México acontecendo no dia 24 de fevereiro. Horário aí praticamente padrão das 9 horas da noite, horário de Brasília, para o card preliminar, meia-noite, do dia 24 para o dia 25, também no horário de Brasília. E teremos, obviamente, um monte de mexicano nesse card, alguns brasileiros, e a gente vai falar aqui das 4 lutas principais, das 4 últimas lutas da noite, começando por Raul Rosas Jr. versus Rick Turcios. O Rosas tem 8 vitórias, 1 derrota, 19 anos, norte-americano, conhecido como El Niño Problema, vem de vitória por nocaute em menos de 1 minuto sobre Terence Mitchell em setembro de 2023. O Turcios tem 13 vitórias, 3 derrotas, 30 anos, norte-americano, vem de vitória diante de Kevin Natividade em novembro de 2022, Diego, mais de 1 ano sem lutar para o Turcios, contra um lutador de 19 anos, Diego. Ele tem metade da sua idade, cara. E aí, faz diferença? Como é que é? Bom, o Raul é uma das grandes apostas se eu não me engano, foi o atleta mais novo da história a assinar com o UFC. Na época ele tinha 17 anos, foi via Contender Series. Muito talentoso, tem um chão afiadíssimo, ele é muito agressivo, muito agressivo. Jovem, né? A juventude está estampado ali no seu estilo de luta. E ele é filho de mexicanos, então, e ele fala muito bem espanhol, muito bem inglês. Então ele conecta diretamente com esses dois países. Não à toa foi escalado para lutar no card do UFC México. Uma luta interessante, Marcelo. E sim, de fato, a juventude, o fato dele ter 19 anos, fala muito do estilo, do momento dele, a forma como ele luta. Falta experiência, sim. A gente já viu ele perder uma luta no UFC justamente na luta, inclusive ficou claro alguns detalhes, como ele ainda não tem aquela força, né, pungente de um homem adulto, quando comparado aos demais atletas da divisão, não tem a experiência, mas tem uma velocidade, agilidade e sagacidade, meu amigo, adoro essa palavra, ímpares, né? Ao mesmo tempo, o Rick Turcios, para quem não se lembra, Marcel, o Rick Turcios ganhou o TUF, ganhou uma das edições do TUF, e ele é maluquinho de pedra, cara. Já lutou no Contender também, perdeu, enfim. Às vezes ele dá entrevistas, faz uma pergunta, ele olha para cima e... Não tô brincando, tá? Quem vê os coletivos de imprensa pode ver aí no YouTube. Ele parece falar com além antes de responder o jornalista. Engraçado. Engraçado. Mas, enfim, mais de 1 ano sem lutar no evento no México, não tem grandes dúvidas do favoritismo do Raul. Ele é mais lutador. Ainda peca em questão de experiência, de uma agressividade além da conta, né? Não, por vezes ele não faz aquela... Não mantém a posição, ou não estuda... Ele não se preocupa muito em vencer o round, né? Ele não pensa na luta como um todo, ele está sempre em busca de ou finalizar, ou nocautear, o que é ótimo para os fãs, mas deixa claro que ainda ele
Não tem como, ele ainda vai mudar alguns detalhes desse estilo de jogo, justamente por adquirir horas de voo no octógono. Mas ele é mais lutador, sim. Tanto em águas quanto nos ares. É melhor em pé, melhor no chão do que o Rick Turcio. E a luta no México, né? Torcida a favor. Eu acredito sim numa vitória, entre aspas, tranquila aí pro Raul, até de repente um TKO novamente. Vamos lá, então, de acordo com as casas de apostas, o Raul também é tido como favorito, pagando 1,44 a cada real apostado. E para o Turcios, Rick Turcios paga-se 2,87 a cada real apostado. Se você for na do Diego e achar que o Raul vence por nocaute, olha só, 12 a cada real apostado, Diego. E, em compensação, para o Rick Turcios, 8,50 é mais provável, segundo as casas de apostas, que o Rick Turcios nocauteie do que o Rosa Júnior. De fato, sim, pelo menos em teoria, né? O Raul ele é muito mais finalizador do que nocauteador, mas quando eu fiz, volta aí no vídeo alguns segundos, eu falei TKO, né? Nocaute técnico, ele não, dificilmente imagino ele nocauteando com. Ele não tem aquele one punch power, né? Mas como a gente viu, inclusive na última luta dele, esse ritmo desenfreado e bota para baixo, levanta e troca, de repente no ground and pound ali, num TKO, né? Que é um nocaute técnico, quando o juiz interrompe devido à supremacia ou quando um adversário já não demonstra mais condições de reagir. Então eu vejo possibilidade desse cenário, sim. O Turcio se defende bem no chão, acho até uma finalização possível, mas enfim, acho mais difícil. Acho o TKO uma chance maior do que a finalização, e acho até mesmo a decisão, talvez, uma chance maior do que a finalização, mas posso estar errado, né? O detalhe é que a maioria das casas de apostas não separam, né? O TKO, ou KO, ou desqualificação, se for interrompida e não for finalização, é como se fosse tudo a mesma coisa. Por isso, 12-1 para o Raul Rosa Júnior. E se for por finalização, Diego, submissão, 3-1 para o Raul Rosa Júnior e 15-1 para o Rick Turcios. Tá aí, portanto, a fita tá dada, Diego. Bora. Então vamos seguindo e falando agora de Daniel Zé Huber versus Francisco Prado, categoria dos leves. O Zé Huber tem 14 vitórias e uma derrota, 24 anos, mexicano, 7 das 14 vitórias por nocaute. Já o Francisco Prado tem 21 anos, argentino. Impressionante como tem jovens nesse card, né? Nas lutas finais aí. Das 13 lutas na carreira, a única que foi para decisão, Diego, ele perdeu. Então vai para sua terceira luta no UFC com uma derrota e uma vitória. E aí, Diego? Cara, de novo, é um evento no México, é um evento para mexicano ver. Não tem como não imaginar. A construção do card é feita assim, para agradar o público local, para atrair o público e para revelar novos talentos também. Por isso, muitos jovens nesse card. O Daniel, para quem não se lembra, ele ganhou o contrato com o UFC via Contender Series aqui em Las Vegas. Ele lutou com o Lucas Almeida. Arrisco a dizer, se não foi a melhor luta da história do Contender, tá no top 3. Pau cantou. Os dois eram invictos. Tanto é que o Lucas foi contratado depois, né? Dana falou, faz mais uma luta e volta. Ele fez uma luta no Jungle, foi contratado pelo UFC. Enfim, o Daniel não à toa tem o nickname de Golden Boy. É uma promessa mexicana. Talentosíssimo, tem muitos nocautes, mas também tem finalizações, já um pouco mais experiente. O Prado ele é muito agressivo, cara. O Prado é um cavalo doido. Pode ver pelo cartel dele que ou ele vence por finalização ou por nocaute, não chega até o final. 6-6. 6-6, né? Mas ao mesmo tempo ele dá mas ele dá brecha assim no seu estilo de jogo, principalmente a passada dele. É possível derrubar, ele não defende muito bem, pelo menos ele abre muitas possibilidades para a entrada do double, até mesmo do single leg. Mas, cara, essa luta já é chance enorme de roubar a cena, Marcelo. Ser uma das mais agressivas da noite, correr a prêmio, enfim, dos atletas muito agressivos. Sangue latino, né? O mexicano e o argentino. Eu vejo mais maturidade como lutador do Daniel. Mais composto, caminha melhor no octógono, bate sequência em linha reta, 1, 2, sai combinando, volta, derruba. Mais completo também.
Assim, eu não. Aí eu preciso. Eu vou dar o meu palpite que eu acho que vence, tá? Eu acho que o Daniel vence, eu acho ele o favorito. Sobre apostar ou não, eu particularmente não sou muito fã de apostar em duelos quando você tem dois cavalos doidos assim, cara. Luta muito agressiva, onde, entre aspas, tudo pode acontecer. Eu acho um pouco arriscado, porque é uma mãozinha que entra ali. Putz, dá uma mãozinha que entra no primeiro minuto do primeiro assalto, meu amigo, já muda o rumo da luta. Então, eu acho uma carta muito selvagem aí pra gente colocar. Eu vejo o Daniel como favorito. Preciso ver como estão as odds aí, se tiver uma disparidade, se pagar bem. Agora, eu não sou muito fã de apostar em lutas onde tudo pode acontecer, Marcelo. Para quem acompanha nosso quadro, sabe que o Diego não costuma ver as odds antes. A gente é um trato nosso aí de ele não consultar antes as casas de apostas para ver, para poder fazer o palpite dele isento e não ser condicionado, né? E o Daniel Zellhuber realmente é favorito com 1,36 a cada real apostado, enquanto para o Francisco Prado paga-se 3,25 a cada real apostado, Diego. 3,25? 3,25. Rapaz. Tá pagando bem, né? Tá pagando legal. Né? Para um cara. Uma surpresinha, agressivo. Pode apostar, será? Ó, eu acho o Daniel favorito, mas o Daniel tá pagando 1,40, você falou? 1,36. 1,36? Putz. Eu acho o Daniel favorito, mas não colocaria dinheiro, não. Paga pouco e o risco é muito maior. Pela loucuragem aí do casamento dos dois, né? Eu vejo sim então o Daniel favorito. Se você for aquele investidor um pouco que gosta um pouco mais do risco, talvez Francisco Prado seja uma boa. Exatamente, nunca se sabe, né? E a agressividade dos dois lados aí. Ainda mais, imagina, garoto jovem, o Daniel tem o quê? 24 anos, torcida lutando na Cidade do México, cara. Uma dessa fica mais agressivo do que de costume, que a gente já viu acontecer diversas vezes aí no UFC. Aí é o prato cheio pra dar merda, né? Vamos falar agora da segunda luta principal da noite, luta envolvendo dois nomes importantes da categoria dos penas, Yair Rodrigues versus Brian Ortega. O Yair Rodrigues tem 16 vitórias, 4 derrotas, 1 no contest, 31 anos, mexicano, número 3 do ranking, vem de derrota para o ex-campeão Alexander Volkanovski em julho de 2023, enquanto que o Brian Ortega tem 33 anos, 15 vitórias, 3 derrotas e 1 no contest. Número 4 do ranking norte-americano, não luta desde julho de 2022, Diego, quando foi nocauteado pelo mesmo Yair Rodrigues. Trata-se de uma revanche, 3 derrotas nas últimas 4 lutas para o Brian Ortega. E aí, Diego, complicado para ele, hein? Lembrando que o nocaute, na verdade, foi um TKO, na verdade, foi uma lesão, né? Deslocou o ombro. O Brian Ortega deslocou o ombro no primeiro assalto. É uma luta super aguardada, né? Que era naquele card da ABC, enfim. O Brian Ortega, cara, surgiu como um dos lutadores mais talentosos, ali, aluno do Rener Gracie, né? Americano, mas de família mexicana. Tem um boxe, cara, já lutou com o Moicano. Acho que foi em Anaheim, inclusive, ou Inglewood, não sei. Pô, ele tem um boxe muito bom, aguenta muita porrada, já fez algumas guerras ali, lutou com o Max Holloway, com o Volkanovski. Ele quase finalizou o Volkanovski 2 vezes, pessoal. O Brian Ortega é sinistro. Ao mesmo tempo que o Yair também é sinistro, também já disputou ali. O Brian Ortega contra o Volkanovski valia o cinturão, né? Valia. Se não me falha a memória. Valia, sim. O Yair também disputou o cinturão contra o Volkanovski ano passado, perdeu. O Volkanovski, semana passada, acabou de perder o cinturão, né, pro Topura. O Yair tem um estilo de jogo mais imprevisível. Chutes, cotoveladas, principalmente chutes, é difícil emular, é difícil imaginar, até a leitura corporal do Yair é mais complexa. O Ortega, o que acontece? Nas últimas 4 lutas ele perdeu 3. E ele era invicto antes disso. Quando ele foi alçado ali aos voos maiores, né, as águas profundas da categoria, jogado aos leões, ele fez lutas excelentes, mas não saiu com as vitórias e teve essa lesão. Tá quase 2 anos sem lutar.
Então, existe esse ponto de interrogação. Qual Ortega que a gente vai ver? Se a gente vai ver o melhor Ortega em ação ou não. Se a gente... detalhe, duas dessas derrotas dele, né, contra o Volkanovski e contra o Max Holloway, foram lutas da noite. Lógico, pô. E pegou o creme de la creme, né? O Max Holloway e o Volkanovski. E contra o Yair, ele teve uma lesão, então nem considero muito. Se a gente pegasse o Prime do Ortega contra o Prime do Yair, eu acho o Ortega mais lutador, cara. Acho ele mais consistente. Ainda vejo uma falha, principalmente na parte ofensiva de wrestling, de takedowns. Só que o Yair é mais perigoso, ele oferece mais riscos, ele é mais imprevisível. Por isso eu arrisco, não é nem arrisco, eu cravo que essa luta que eu mais quero ver, eu acho que tem tudo para ser a melhor luta do evento. A interrogação é qual Ortega a gente vai ver. O Yair lutou em julho, fez uma luta boa, né? Os dois primeiros assaltos, até que ele foi engolido ali pelo incansável Volkanovski. É muito difícil, Marcel. Meu palpite, eu acho o Ortega mais lutador e eu vejo o Ortega favorito para sua luta. Esse é o meu palpite. Vitória do Ortega. No entanto, meu amigo, para você que vai botar um dinheiro, se botar um dinheiro em alguém que vem de uma lesão, se eu não me engano, foi cirurgia, não luta mais de um ano, talvez seja um pouco arriscado, né? Mas passar essa luta. Eu vejo o Ortega como favorito, pessoal. Esse é o meu palpite. Ao contrário das casas de apostas que apontam Yair Rodrigues como favorito com 1,72 a cada real apostado e o Brian Ortega com 2,30 a cada real apostado. Essa outra luta, Diego, que tem uma diferença se for finalização, quem é favorito, e se for nocaute, quem é favorito. Claro. Por nocaute, o Rodrigues é favorito com 3 a cada real apostado, e enquanto 5,50 para o Brian Ortega, e por finalização 4,75 para o Brian Ortega, 8,50 para o Yair Rodrigues. Certo? Diferença de estilo clara ali. O Ortega é um excelente faixa preta de jiu-jitsu, só que ele tem ele é muito bom de boxe, tá? Acho importante mencionar isso. Vejo sim o Ortega melhor lutador, e não fosse esse tempo, esse ato dele. E lembrando que por vezes esse ato é muito positivo, né? O atleta consegue curar muitas lesões. Ele que fazia muitas lutas, né, muitas guerras. Quantos anos ele tem, o Ortega? Que ele é mais moleque do que a gente, né? Ele tem 30... Eu falei 33. Pô, tá vendo? 33 anos. Então, tem muito ainda que mostrar. Vejo sim. Eu tô mais confiante ainda. Eu lembrei que ele ganhou do zumbi coreano. Eu acho que o Ortega vai vencer essa luta. É isso, então. Palpite de Diego Ribas, a gente assina embaixo. Então vamos lá. Vamos agora para a luta principal da noite, duelo entre Brandons. Brandon Moreno versus Brandon Royval. Segunda luta dos dois atletas. A categoria dos moscas, o Brandon Moreno tem 21 vitórias, 7 derrotas e 2 empates, 30 anos, mexicano, número 1 da categoria, ex-campeão, e vem de derrota para Alexandre Pantoja por decisão dividida. O Brandon Royval, por sua vez, tem 15 vitórias, 7 derrotas, 31 anos, norte-americano, número 3 da categoria, e também vem de derrota para o Pantoja. Temos um celular apitando, Diego Ribas. Mensagens de quem é o Pantoja que tá ligando, falando: eu aposto no Brandon Moreno, é isso? O pior que era o pop-up da ESPN, né? Que é o único aplicativo que eu deixo ligado da ESPN, e mandaram um pop-up agora. E aí, Diego? Brandon Moreno versus Brandon Royval. O Pantoja estará de olho nessa luta. O Brandon vai vencer, com certeza. Certeza. Isso aí é 100%. Cara, só um rápido adendo aqui, Marcelo. Marcelo, a gente já gravou, a gente grava o Luta faz um tempo, já testou horários diferentes e dias da semana diferentes. A única certeza que temos é quando a gente começa a gravar, o cachorro do vizinho, ele percebe, ele sabe. Cara, toda semana, se a gente vai gravar, agora já parou. Ele só dá uma aparecida. Daqui a pouco ele volta. Volta todos os episódios, se pelo menos algum momento, algum segundo que eu ouço o latido dele. Faz de propósito.
Cara, vamos lá. O Moreno enfrentaria o Almir ao base, né? Então o Royval pegou essa luta em cima da hora. Com umas 4 semaninhas, acho eu, não estava tão em cima assim, estava treinando. O Royval que já lutou com o Pantoja, já perdeu para o Moreno também. Aliás, o Pantoja estará lá. Tudo indica que o vencedor deste duelo vai enfrentar o Pantoja no main event do UFC Rio, no dia 4 de maio. Curioso que o Pantoja já venceu o Moreno 3 vezes e o Royval 2, né? Ele até gravou um vídeo falando que ele vai lá assistir. Vou lá assistir a luta das minhas crianças. Tá 5-0 para ele. É isso. Até por fazer o camp completo, tem uma entrevista minha com o Brandon, o Moreno, né? Tá aqui no nosso canal. Ele já tá treinando lá no México faz 5 semanas. Para quem não sabe, a cidade do México, eu fui lá uma vez, é bem elevada a altitude, bem elevado mesmo. Então ele foi lá para se adaptar, coisa que o Royval não pôde fazer. Então tem uma vantagem muito grande, não só o camp completo, por mais que mudou o adversário, mas pela adaptação física. Pelo momento, o Moreno já venceu o Royval, o Moreno é mais atleta, tem um boxe alinhado, evoluiu muito nos últimos anos, principalmente na parte de grappling, né? O tempo de queda, defesa de queda, já finalizou o Davidson, enfim. O Moreno é um lutador o mais alto nível que a categoria pode oferecer. Imagino que ele vença assim e bater na madeira aí, mas não vejo muita dificuldade, não. As casas de apostas também apontam o Moreno como favorito, 1,33 a cada real apostado, enquanto para o Brandon Royval paga-se 3,40 a cada real apostado. Quero acrescentar algo ainda do UFC México. Você acabou de falar que já esteve na Cidade do México, né, Diego? Muitos e muitos anos atrás, eu fui cobrir um evento de MMA, Reta de Campeones, de Campeões, alguma coisa assim, 2012, acho. O Benkei, grande André Benkei, era um dos treinadores, era um reality show. O Brian Foster ganhou. O Alexandre Pequeno, né? Da Luta Livre, era um dos outros treinadores também. Foi bem interessante conhecer a Cidade do México, deu um rolê por lá, conheci as tequilas, enfim. Cidade que lembra muito a nossa gloriosa São Paulo, Marcelo. Já ouvi falar disso, que Cidade do México e São Paulo são muito parecidas. Tem um pouco mais de gente e um pouco mais de trânsito. Então daí você tira a base. Eu sei. São Paulo piorado. Legal. É isso aí. Mas é isso. Fiquem de olho nesse card, um card super interessante e que tem muito brasileiro no card preliminar, tá? 3 atletas da Shootbox e o Raoni Barcelos. Bom, já que agora a gente encerrou as nossas previsões para o UFC México, vamos falar do UFC 298. Você esteve lá, Diego, em Anaheim, Califórnia. Primeiro, conta pra gente aí como é que foi os bastidores desse evento, o que você pôde pescar ali. O Borrachinha perdeu para o Robert Whittaker e o cinturão mudou de mãos, o cinturão dos penas mudou de mãos, com o Volkanovski sendo atropelado pelo Ilia Topuria. E aí, Diego? Publicamos essa semana um vlog que eu gravei ali nos bastidores do UFC 298, bem interessante. Vanderlei Silva entrou pro Hall da Fama do UFC, entrevistei ele 2 vezes, entrevistei ele na semana da luta e depois ele ser introduzido como Hall da Fama. Curiosidade, essa entrevista foi na quarta-feira, eu estava lá na quarta fazendo o Media Day, né? Então, cheio de entrevistas na internet, estava horrível, então demorou pra caramba. Marcelo, todo mundo foi embora. Só estava eu e a imprensa da Austrália, um canal de TV da Austrália, estava finalizando já, enfim. Então, de fato, estava ali editando vídeo. A Vanderlei apareceu e não sei exatamente o que aconteceu, mas ele precisava gravar um vídeo para o UFC. E a sala não estava pronta. E aí, pô, a galera tava meio que fazendo sala ali para ele. Sei lá, ainda precisava de mais 10 minutos. Aí veio o pessoal do UFC e falou, cara, você consegue entrevistar o Vanderlei 10 minutos? Só enquanto a gente foi... Na hora que o Fabiano veio me falar, eu falei, mano, eu só não fui grosso com ele, porque tinha uma das
uma funcionária do UFC que é super querida, porque eu jurava que o Fabiano estava tirando sarro com a minha cara, porque eu estava trabalhando, estava estressado com a internet, aí vem do nada, quer entrevistar o Vanderlei? O Vanderlei no UFC, os caras são brigados, sai daqui. Ele falou, não, é sério. Tá. Daí ele foi buscar, falei pra é sério? Ela falou, é. Cara, montei aí rapidinho e aí tudo ficou claro. Na entrevista ficou claro, né? Eles fizeram as pazes, tava ali, diz ele que não sabia para quê. Eu até perguntei sobre a Hall da Fama e depois foi confirmado, né? Quando ele disse a Hall da Fama do UFC, mais do que merecida essa homenagem. Tem nem o que dizer, né? O cara foi super campeão do Pride. Mais merecido que o Vitor Belfort, Diego? Sem dúvida, não, sem dúvida. Pro MMA, o Vanderlei é bem maior que o Belfort. Que lembro que uma vez você fez uma entrevista com o Belfort. É verdade. Cara, então, é verdade que ele me pergunta se eu acho que ele deveria ser o Hall da Fama. Eu falei que não. Ele ficou meio chateado. Mas, cara, é porque naquele é o mesmo ponto que eu tenho que eu abordei naquele momento. É Hall da Fama do UFC ou Hall da Fama do MMA, né? Hall da Fama do UFC, o Vanderlei também não estaria. Só que o Hall da Fama do UFC, o Belfort merece mais do que o Vanderlei. O Belfort foi campeão do UFC, né? Foi campeão do UFC, lutou mais tempo, disputou o cinturão dos meio pesados. O Vanderlei disputou o cinturão dos meio pesados também, né? Contra o Tito Ortiz, antes de lutar no Pride, inclusive. Mas, sim, por feitos ali, o Belfort disputou. Lutou com o Anderson, lutou com o John Jones, com o Randy Couture. Mas então, aí não sei se isso como eu disse, né, que não sei se isso seria ser Hall da Fama do UFC, né? Nunca defendeu o cinturão, mas enfim, águas passadas. Mas se a gente for olhar o Hall da Fama do MMA, o Sakuraba é Hall da Fama do UFC. O Sakuraba fez 2 lutas no UFC, as 2 com o Conan. Uma ele ganhou, a outra ele perdeu, mas virou no contest. Então, é óbvio que não se abrange a carreira dele no UFC, mas sim no MMA. E, pô, no MMA o Vanderlei, né, marcou uma era, né? Como o Minotauro, Shogun, enfim, tudo Hall da Fama. Tudo Hall da Fama, merecido pro Vanderlei. Bom, e seu desempenho, pelo visto, novamente 50%, foi isso? 50% sofrível. Até abrir aqui, deixa eu ver. Merab, cravei. Será um novo padrão? Tomara que não, né? Tomara que não. Merab, cravei. Tranquilo. 7 pulmões. Merab não cansa. Ian Machado, Gary. Vitória tranquila. Teve 2 jurados 0,30-27 pro Ian e um deu 29-28 pro Nif. Não sei como. Nil. Vida que segue. O Whittaker e Paulo Costa, cara, foi o palpite ali, né? Eu achei que dava. Primeiro assalto, o Borrachinha quase nocauteou. Se aqui tivesse mais alguns segundos. Pois então. Mas é isso. Grande luta, parabéns aos dois. Borrachinha voltou. Quem achou que ele não lutaria, Borrachinha voltou. E o grande palpite errado ali foi o main event, cara. Eu não esperava mesmo. Não botei fé e paguei com a língua. Topuria. Meteu-lhe um nocautaço ali no nosso querido Volkanovski. E agora já tá até possivelmente levando o UFC para a Espanha pela primeira vez, né? A gente estava até vendo essa notícia agora na G-Fight, que agora existe o interesse do Dana White de levar o UFC para a Espanha, aproveitando o hype aí do Topuria. Faz total sentido. Possivelmente a cidade de Madrid, capital espanhola. Cara, é isso, né? Tem também evento na África, motivado aí pelo Dricus du Plessis como campeão. É isso, cada vez mais o esporte cresce, o UFC cresce, o UFC lidera o crescimento do MMA, mais campeões de mais países, eventos espalhados ao redor do mundo, e o esporte só tem a crescer. Certo. Então é isso, Diego. Muito obrigado novamente, obrigado a vocês que assistiram até aqui. Se vocês quiserem, sempre convidando para deixar um like, para comentar, para se inscrever, para passar para o amiguinho, enfim. Mostra lá o Barbudo falando sobre os eventos que vem por aí. Tá certo? Valeu, Diego. Até a próxima. Grande abraço a todos. Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos que vamos.